Sejam bem-vindos a mais um episódio da Oficina de Garimpo. No vídeo de hoje, meu super garimpo é uma porta que eu comprei no OLX. A porta comum, com fechadura, com maçaneta, e meu objetivo é pegar esse garimpo e transformar ele numa porta de correr, estilo celeiro. Então, se você quiser ver todo o processo, os valores que eu gastei nesse projeto e o resultado final, fica aqui comigo e roda a vinheta. A história é a seguinte: minha madrinha me ligou dizendo que queria tirar a porta antiga do banheiro dela e colocar uma porta nova, porém uma porta de correr, estilo norte-americana, que a gente vê muito naqueles programas de televisão, que a gente encontra também no Pinterest, estilo celeiro. E aí ela falou: João, eu tô com dificuldade de comprar essa porta e quando eu acho ela muito cara. E ela falou: você pode me ajudar? Eu disse pra ela: é claro que sim, porque são serviços de garimpeiro, e a primeira coisa que eu fiz foi entrar no LX, procurar uma porta usada, e eu encontrei uma num preço sensacional. Entrei em contato com o vendedor, fui lá olhar, e era uma porta de entrada de apartamento, com uma estrutura ótima para o que a gente precisa. Trouxe aqui para a oficina e agora a gente vai fazer as adaptações para instalar lá no banheiro dela. Então, antes de começar, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho e curta os vídeos da Oficina de Garimpo. Então, chega de enrolação, vamos para o principal. Vou mostrar agora o passo a passo desse projeto que a gente vai fazer. A primeira coisa é abrir e analisar o kit da porta de correr. Depois eu vou restaurar e fazer as adaptações na porta para instalar esse kit. No terceiro passo é o acabamento de pintura e aplicação do verniz. No quarto passo eu terei que remover a guarnição e a porta antiga, corrigir os defeitos e repintar a parede. Então vai ser praticamente uma pequena reforma lá no banheiro. E finalmente, no quinto e último passo, eu vou instalar o kit e a porta de correr. Passo a passo definido, então bora lá! Esse kit da porta de correr ele foi comprado na internet, então caso queiram saber o modelo, eu estou deixando o link na descrição do vídeo. Depois de ver o manual, eu vi que não é tão complicado instalar um suporte. Então primeiro a gente tem essas duas peças aqui, que são as roldanas. Eu vou parafusar lá na porta, fazendo 4 furos e encaixar com esses parafusos aqui, ó. Ele vem aqui e por trás trava com essa pecinha. Essa pecinha daqui, ó. E aí, depois de fixado, para dar o acabamento, eu removo aqui a parte de trás da dupla face e só colo aqui por cima. Além das roldanas, tem esses limitadores. Esse aqui com a borrachinha fica na parte de baixo, no piso, e esses dois aqui, eles são para fixar no trilho, para fixar e travar a parte lá de cima. E aí eu vi que eu tenho que fazer um rebaixo, aqui no desenho mostra melhor, um rebaixo na parte de baixo da porta, para encaixar esse perfil em U, e ele vai servir para alinhar a porta com relação ao piso. Ele vai correr aqui dentro dessa pecinha que vai estar fixada lá no chão. E aí, para fazer isso, tem aqui alguns parafusos com bucha e esses outros pretos aqui para travar esse trilho principal na parede, lá na parte de cima da porta, ó. E aí finaliza a instalação. Eu quero mostrar agora de perto os detalhes da porta. Essa é a parte da frente, ela está praticamente nova, sem nenhum defeito, ó. A sujeira aqui é porque eu cortei muita madeira aqui na oficina. E a parte de trás, e um dos motivos dela ter sido tão barata, é porque ela está sem os detalhes de madeira aqui, ó, sem os frisos. E aí, no meu caso, isso é uma vantagem, porque essa parte de trás ela vai ficar rente na parede. Então, de qualquer forma, eu ia ter que remover aquelas peças. Então aqui eu só vou lixar, passar uma massa e deixar a porta toda uniforme. Aqui onde estavam as dobradiças, eu vou cortar rente à lateral, e aqui onde estava a fechadura antiga, eu vou fazer um enxerto de madeira. Vou preencher esse buraco aqui, colocar a massa, lixar e depois repintar toda a porta.
Após cortar na serra, deixo minha peça sobrando 1 mm de cada lado, e aí eu aplico uma cola específica para madeira e realizo o encaixe na pressão, para o enxerto ficar bem resistente. Em seguida, eu utilizo uma broca Forstner de 35 mm, e na furadeira de bancada eu realizo os furos no centro do cilindro e do miolo da antiga fechadura. E para preencher os novos buracos, tive a ideia de usar uma serra-copo. Assim eu consigo fabricar as 4 peças para serem coladas lá na porta e realizar o enxerto. Enxerto concluído, o próximo passo é deixar as laterais uniformes. Por isso eu corto 4 mm de cada lateral para remover as marcas das dobradiças. A porta tem aproximadamente 2,9 m de altura e eu decido fazer as marcações para instalar o puxador, utilizando como referência o centro da porta. Só que na hora de fazer os furos, uma surpresa, as marcações pegaram numa parte oca da porta, por isso eu tive que mudar um pouco os furos de lugar. Para corrigir os buracos, eu fiz o preenchimento com massa de poliéster, porque ela seca em pouco mais de 10 minutos. E antes de passar para a próxima etapa, eu faço um teste para ver se os parafusos eles terão firmeza na hora de travar o puxador. A solução para fechar a porta por dentro do banheiro foi comprar um puxador tipo concha. E para instalar ele eu uso uma broca Forstner. Aí eu faço os furos e travo a peça na pressão. Seguindo as orientações do manual, eu realizo as marcações para fazer os 4 furos, onde serão fixados os suportes com as roldanas da nossa porta de correr. E para concluir essa etapa, utilizo uma tupia manual para fazer um rasgo debaixo da porta. E encaixar o perfil de alumínio. Ele vai servir de guia para a porta ficar sempre alinhada com o piso. O principal trabalho de restauração e adaptação da nossa porta de correr já foi feito. Essa parte aqui, inclusive, se eu tivesse deixado para depois, para fazer essas furações, para colocar o puxador, com certeza teria esses problemas aqui, ó. Teria que repintar a porta. Então eu fiz bem em já fazer esse trabalho antes de pintar e dar o acabamento. Então toda essa parte da frente já foi lixada, inclusive aqui nas laterais onde eu coloquei massa. Mostrar aqui de pertinho também onde eu fiz aquele preenchimento, onde estava a fechadura. Então tá super lisinho, ó. Lateral aqui também. E a parte de trás eu também preenchi com massa, ó, e deixei ela toda uniforme e lixada, pronta pra gente aplicar aqui o fundo. Onde eu vou colocar o puxador embutido, eu vi que não vai precisar colocar parafuso. A própria pressão aqui do buraco que eu deixei um pouquinho justo já vai ser suficiente. Bora pro terceiro passo, hora do acabamento.
Depois de lixar a porta inteira, dissolvo seladora com um pouquinho de thinner e aplico nas laterais da porta. Isso para fechar os poros da madeira e preparar a superfície para pintura. Em seguida, misturo o primer PU com seu catalisador e diluo com thinner, de acordo com as recomendações do fabricante. Isso é o que chamamos de fundo. Sua função é deixar a superfície uniforme e criar aderência para a tinta branca que eu vou aplicar. Aplico apenas uma demão, porém com uma grande carga de primer, e após 4 horas de secagem, eu realizo novamente o lixamento de toda a porta. Para economizar no projeto, eu decido usar na porta a mesma tinta que eu comprei para pintar a parede do banheiro. A tinta é acrílico premium e a cor é branca com acabamento fosco. E como é uma tinta à base de água, eu faço um teste de viscosidade para a tinta não escorrer na porta. Só que não adiantou muito não, por causa de 2 motivos. Primeiro, porque essa pistola ela não é recomendada para esse tipo de tinta. E segundo, que a posição vertical da porta ela facilita esse escorrimento. Minha única alternativa é partir para o mais simples e fazer a aplicação com um pincel e um rolinho. Na verdade, não gostei muito dessa tinta não. E para conseguir um bom acabamento, eu tive que aplicar pelo menos umas 5 demãos. E para finalizar essa etapa, eu lixei toda a porta e impermeabilizei com 3 demãos de resina. Isso para não ter problema no futuro, já que o banheiro ele tem muita umidade. Quarto passo, preparação do banheiro. A primeira coisa a se fazer é remover a guarnição e a porta antiga. Também preciso remover o rodapé e diminuir sua espessura, para não atrapalhar a abertura da porta. E antes de fazer a pintura, eu removo todos os defeitos da parede para aplicar a massa acrílica. Na parte interna do batente, eu corrijo as imperfeições com massa de poliéster. E após lixar tudo, eu aplico a mesma tinta branca da parede com um pincel. Ficou com algumas manchas, mas eu consegui resolver o problema usando uma tinta de spray. Para colocar o rodapé de volta, eu realmente tive que diminuir muito na sua espessura. E a solução para tirar as marcas do piso foi aplicar a seladora de madeira. E depois de todo o trabalho, finalmente o último passo, a instalação da porta. Como eu já deixei tudo preparado, aqui não tem muito segredo. Eu só tenho que apertar os parafusos para travar o suporte das roldanas. E para saber exatamente a altura do trilho, eu apoio a porta no calço e assim eu consigo fazer as marcações. Só que uma dica super importante, utilize uma régua de nível para alinhar o trilho e a porta não deslizar para o lado depois que ela foi instalada. Logo em seguida eu instalo o guia. Sua função aqui é deixar a porta alinhada em relação ao piso.
E para finalizar essa etapa, eu coloco também os 2 limitadores para abertura e fechamento da porta. Depois de encaixar as roldanas, eu aperto os 2 limitadores que eu mostrei no início do vídeo. Últimos detalhes realizados, todo o trabalho foi finalizado, agora é hora de conferir o resultado final. Agora segue a lista dos materiais e custos de todo o projeto. O destaque dessa lista é a porta usada do LX, por apenas R$ 100. E para reformar e instalar a porta no banheiro, eu cobrei R$ 380. Então o valor total desse projeto foi de R$ 997. Vale lembrar que sobrou muito material e que algumas coisas eu já tinha na oficina, então o custo real ele acabou sendo bem mais baixo que isso. Esses valores eles foram praticados em BH, então eles podem variar por uma série de fatores. Se eu fosse comprar uma porta nova ou fabricar do zero, eu estimo que o custo total do projeto ele aumentaria pelo menos de R$ 300 a R$ 500. Vocês viram aí o trabalho que deu esse projeto, mas no final acho que valeu muito a pena. Minha madrinha ficou muito feliz com o resultado final, só que algumas coisas eu teria feito diferente. O ponto negativo foi que eu queria economizar o máximo possível, então a tinta que eu utilizei para pintar a parede foi a mesma para pintar a porta. Hoje eu teria feito diferente, eu utilizaria uma tinta específica para a porta, seja um esmalte sintético ou uma tinta de parede só que acetinada, e aí me economizaria trabalho e o resultado final ficaria melhor. Mas é isso, siga o Instagram do Oficinas de Garimpo, lá eu coloco todos os detalhes do projeto e os próximos garimpos que a gente vai colocar aqui no YouTube. E é isso, agradeço sua atenção e até a próxima.